palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero conversar um pouco com você hoje sobre o reino dos céus. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1. Conta a experiência, a visão de Isaías sobre o céu e o seu chamado. Isaías 6:1 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo. Oh, glória a Deus! Isaías, um homem como nós, cheio de fraquezas, cheio de falhas, mas que ousou orar, que ousou clamar, que ousou entrar na casa de Deus e orar pra valer, sabe? Botar pra valer, botar pra gerar. Orou ao ponto dos céus lhe ouvir. Ele não aceitava o silêncio como uma resposta. Ele não aceitava não acontecer nada na sua vida. Ele não estava confortável assim. Porque ele sabia que Deus tinha muito mais para revelar a ele. Ele sabia que o céu tem mais. E num dia de perda política, que foi a morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, aonde esse período de perda de um governante
traz algumas crises, traz os prejuízos. Porque há pessoas realmente que quando se vão fazem muita falta na vida de outras. Pode não fazer falta na vida de todos, mas na vida de alguns vai fazer falta. E Isaías escolheu estar na casa de Deus, orando, botando para valer. E ele teve uma experiência maravilhosa, uma revelação, uma visão, aonde ele viu os céus. Ele viu o Senhor Deus, assentado sobre um alto e sublime trono. E o manto, as orlas do seu manto enchiam o templo. A roupa de Deus vinha e cobria o templo, enchia a casa. E havia serafins, que é uma classe de anjos, que adoram a Deus de dia e de noite, sem parar. Eles estavam por cima. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Quando Isaías percebeu que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Porque quando você vai à casa de Deus com o propósito de orar, de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, quando você decide que nada vai te afastar de Deus, quando você tira os olhos das circunstâncias, dos problemas, das pessoas que estão ao seu redor, daquelas que gostam, daquelas que não gostam de você, quando você tira o seu foco disso aí e você coloca o seu foco em Deus, está ali adorando a Deus, está ali. Você pode estar rodeado de pessoas, mas é como que você estiver sozinho ali com Deus, porque você não está ali para ver outro a não ser Ele. Você começa a clamar, quando você começa a adorar, Deus vai abrir portas. A presença de Deus vai se manifestar com grande glória, com grande poder. E uma outra coisa que a gente vai perceber é que nós não somos dignos de estar ali. E isso faz com que a gente dê valor, o privilégio de poder estar ali. E não morrer ao ver, ao receber, ao se manifestar a glória de Deus. Porque eu acredito que a presença de Deus
ela habita na casa de Deus, e principalmente no momento que tem pessoas ali orando e adorando a Deus, adorando com palavras, adorando com danças, adorando com palmas. Quando o nosso clamor, o que é o clamor? É uma oração em alta voz. Não é aquele sussurro que só mexe os lábios e ninguém escuta. Essa oração, ela também é agradável diante de Deus. Só que às vezes a resposta demora muito tempo para vir. Ana orou por 15 anos desse jeito aí. A Bíblia diz que ela orava, mexia só os lábios, não ouvia-se nenhum som da sua voz. Passou 15 anos orando desse jeito aí, e o que ela precisava, o que ela queria, não foi atendido tão depressa assim. Mas a palavra de Deus fala de outros que clamaram, como Isaías, como o cego Bartimeu, como a mulher cananeia, que clamavam a ponto de incomodar quem estava ao seu redor, e esses foram atendidos imediatamente. Aí você escolhe qual é o tipo de oração que você deseja fazer. Se é a que demora, se é a que é mais rápida. A resposta vai depender da tua necessidade. Isaías, quando começou a clamar, ele viu que os umbrais das portas começaram a se mover com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque se tem uma coisa que, quando você começa a se aproximar de Deus, você vai perceber, é o tanto de fraquezas, de falhas, de erros que nós já cometemos ou estamos cometendo. E muitos desistem de se aproximar de Deus porque não quer viver a mudança, quer continuar do mesmo jeito. E Isaías continuou orando, mesmo depois de descobrir o tanto que ele estava perdido, o tanto que a boca dele era suja, era imunda, tanto que o povo aonde ele habitava também era imundo, impuro. Ele continuou clamando. E Deus enviou um dos serafins que veio voando, pegou uma brasa viva, uma brasa ardente, que estava no altar, porque nos céus também tem altar. E ele pegou uma dessas brasas, pegando fogo, e desceu de lá para cá, e tocou com aquela brasa quente na boca de Isaías, e disse para ele: eis que essa brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade, o seu pecado foi tirado, foi perdoado. Aí depois que o pecado foi removido, que o pecado é aquilo que faz separação entre nós e Deus, por isso devemos nos achegar a Deus.
Por isso devemos orar. Devemos reconhecer que precisamos de perdão. Devemos pedir perdão a Deus. Devemos desejar que Ele mude a nossa vida. Devemos clamar por mudança. Porque eu lhe digo, amados, no céu não vai entrar pessoa de qualquer jeito. Se encolhendo para entrar escondido, não. Cada um será chamado pelo nome e haverá de se apresentar diante do trono, diante do Rei. E os livros serão abertos, e um deles é o livro da vida, como também tem o livro das obras, onde está escrito o nome de todos aqueles que não negaram o Senhor Jesus, não se envergonharam, que confessaram Jesus diante de Deus e diante dos homens. Todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Todos aqueles que morreram pela causa do Evangelho. Vai estar escrito nesse livro, chamado Livro da Vida. E aqueles que não forem achados no livro da vida, diz Apocalipse 20, versículo 15, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Serão lançados no inferno. Não tem como entrar no céu segurando a perna de outra pessoa, se apoiando na fé de outra pessoa. Você precisa entender que você precisa buscar a Deus por você, para que você não, depois de ter ensinado a muitos, não perda a sua salvação. Isaías, ele viu que ele precisava ser mudado por completo, porque ele não queria ser mais um no meio daquele povo, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. E depois desse clamor por mudança, aonde a iniquidade, o pecado foi removido e perdoado, ele pôde ouvir a voz do Senhor e a conversa que estava acontecendo nos céus entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles diziam assim, conversando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus lhe disse o que era para ele dizer ao povo. Deus continua querendo usar pessoas ainda hoje. E as pessoas que Deus vai enviar, vai usar, vai tocar com essa brasa viva que destrói o pecado, é aqueles que estão orando, é aqueles que são apaixonados por Ele, é aqueles que já experimentaram de muitas coisas desse mundo e já descobriram que o que precisam de verdade está em Deus. Porque há muitos sonhos no coração do ser humano, e o ser humano ele busca muito preencher o vazio que há dentro de si com sonhos, com conquistas.
momento lhe alegra, mas logo essa alegria se vai. E o que realmente é duradouro, durável, eterno, que não tem fim, é essa glória, essa presença maravilhosa que nos satisfaz. Às vezes você podendo ter até tão pouco aos olhos de muitos. Talvez olha para você e vê assim: o que essa daí tem? Tão pouco, mas tem tão muito da presença de Deus que nos satisfaz, que nos muda por completo, que nos separa do meio de um grande povo. Essa presença que nos santifica, que enche o nosso coração até transbordar de um amor que você não encontra em pai, mãe, marido, em filho, em esposa, em amigo, em ninguém. É a presença de Deus. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa ter essa experiência de Isaías na sua vida, para que ninguém mude a tua rota, para que ninguém te engane, para que ninguém te faça pegar o caminho largo que conduz à perdição, para que ninguém te tire do caminho estreito, para que você não aceite propostas indecentes que te afastam de Deus, porque você é inegociável, porque você já descobriu o que é mais importante nessa vida. Você conhece a pessoa mais importante do universo, dos céus. Deus quer se revelar para você poder descobrir qual é o teu chamado. E quando Deus se revela, a partir de uma busca pessoal que cada um deve buscar a Deus, você vai descobrir que o chamado que Ele tem para a sua vida é diferente de qualquer um outro que você já conheceu. É único. É único. Porque Ele tem uma missão para cada pessoa. Nós não estamos aqui por acaso. E o que nos prende aqui é a missão que nós temos. Acabou a missão, nós voltaremos para casa. Jesus falou sobre isso com os discípulos em João, no capítulo 14, versículo 2. Porque os discípulos estavam tristes porque Jesus estava indo para casa, voltando para casa. Porque Jesus tinha concluído a missão, era hora de voltar para casa. Aí Jesus diz aqui em João 14, 2. Vou ler 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Porque Jesus tinha contado aos discípulos que estava se aproximando a sua morte, e eles estavam tudo tristes. Aí Jesus disse: olha, não fiquem angustiados, não fiquem tristes, eu estou voltando para casa que a minha missão está acabando.
E quando eu chegar lá, na casa de meu pai, há muitas moradas. E eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Se vocês crerem em mim, vocês vão estar no mesmo lugar onde eu estou. Eu vou voltar para buscar vocês. Você precisa ter a sua experiência de verdade com Deus para que você não perda essa morada. Porque nós temos um inimigo chamado de Satanás que já está sentenciado ao inferno, à destruição. Ele sabe que vai para lá. Mas ele não quer ir só. Ele quer levar o maior número de pessoas que ele puder levar com ele. Ele vai fazer todo tipo de proposta que você puder imaginar. Porque ele sabe o que as pessoas gostam. Ele sabe as fraquezas que as pessoas têm. Ele sabe que os adúlteros, os impuros, os imorais, os idólatras, os feiticeiros, os homossexuais, ele sabe os mentirosos, os ladrões, os tímidos, os covardes. Eles sabem que essa classe de gente com esses pecados, eles não vão herdar o reino dos céus. E aí ele vai botando propostas, desejos, vontades no caminho. E Deus, ele espera que a gente não aceite as propostas dele. E o que é que vai fazer a gente não aceitar essas propostas? É você saber que Deus é real. É você saber que Jesus vive. É você saber que Jesus é Senhor e Salvador. E quer ser o teu Senhor e o teu Salvador, se você o aceitar. É você saber que há uma morada que lhe espera, que você não pagou por ela, você não construiu ela. Jesus foi preparar esse lugar, que é muito melhor do que qualquer lugar do mundo que você já visitou. É melhor até do que a tua casa. É melhor do que a casa de Deus aqui na terra. É um lugar que não tem comparação, porque Deus está ali, é a casa do Pai. Não troque essa morada, essa oportunidade, esse lugar, essa eternidade com Deus por algo tão breve, tão passageiro. Quero levar você a avaliar a sua vida. Que Deus venha te marcar com fogo nessa manhã, como Ele marcou Isaías, para que você não perda aquilo que Deus tem para você por causa de um momento, por causa de uma crise, por causa de uma vontade, um desejo, uma proposta. Deus tem para nós é muito grande, querida, é muito grande. Isaías viu e ele se colocou à disposição de Deus. Tudo que ele fazia antes se tornou pequeno, insignificante, diante da oportunidade que ele estava tendo de ser
um voluntário na presença de Deus. O que ele poderia fazer mais com a sua vida que fosse mais importante do que atender o chamado de Deus? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus imediatamente o respondeu: vai e diga a esse povo. Por quê? Porque Deus anda procurando pessoas que Ele possa usar. E essas pessoas que Deus vai encontrar e vai enviar, certamente estarão na sua casa a orar e clamar. E Ele vai mudando a sua vida, a minha vida, e você vai descobrindo por que você ainda está vivo por aqui. Por que você ainda não está na namorada lá? Porque Deus tem uma missão para nós aqui, ainda. Por um momento. Então, em nome de Jesus, se coloque à disposição de Deus. Dê um sentido à sua vida. Viva a sua vida para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o privilégio de você poder estar na casa de Deus orando. Que você possa ter experiências com Deus que faça você cada dia mais amar a Deus. Cada dia mais. Cada vez mais. Teu amor por Deus aumente. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja o nome do Senhor.